mundo de hoje é como se as pessoas fossem descartáveis, né? Sim. Relacionamento na primeira obstáculo que aparece, no primeiro desentendimento que aparece, né? Já descarta. Pega aplicativo, é um cardápio lá, né? Então, não deu problema aqui, já vou pro próximo. E, infelizmente, hoje é o que a gente mais escuta, né? E a tendência é sempre... Tô no meu segundo casamento, tô no meu terceiro casamento, né? Então, ver um casal, 30 anos, que tá aí junto, que tá firme, que ainda existe esse carinho, esse amor, sabe? Esse respeito, realmente é lindo. Coisa muito legal mesmo que não deu certo com uns, outros estão dando certo, acho que é uma questão de... tudo tem seu tempo, e, né, que o tempo de Deus não é o nosso tempo, então tem coisas que é bonito. Então, uma das coisas bem legais de trazer isso, não só a história de vocês, que é linda, né? Ui, eu me emocionei demais. Eu vejo, então eu consigo, o que vocês estão dizendo de fato isso muito legal, de leveza, de vocês brincarem, de se divertir. Então, a gente tem muita coisa, e é muito bonito. Então, é muito legal de ter essas representações para as pessoas saberem que, mesmo que não deu certo ainda, lá na frente, tenha paciência, entenda as pessoas. O que eu falaria? Acho que eu agradeceria pela caminhada, pela parceria, por tudo. E por tudo que a gente ainda tem pela frente. O Brasil passa por um momento difícil, o comércio está oscilando muito, então ela me ajuda muito. Por isso que eu brinco que o investimento valeu a pena. Né? Então, isso, não existe competição. Quanto mais ela tiver melhor, para mim, vai ser melhor. Então, eu quero que ela continue. Eu sempre incentivo, encorajo, tento tirar o medo dela. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Sem Filtro Mental. E hoje a gente está aqui mais uma vez para contar histórias de pessoas que a gente conhece, são vínculos. E aqui é o nosso 6º podcast, né, Cá? Sexto. Daqui a pouco a gente vai chegar no 100 e vai perder a conta já. Eu sou Fernanda Benjezen. Eu sou a Karen Messias. E só para relembrar qual é o objetivo do podcast, a gente construiu ele exatamente para poder compartilhar histórias sem querer convencer ninguém. Então, as pessoas que a gente traz aqui têm histórias de vidas, têm ali as suas individualidades, assim como a gente, assim como outros convidados. Então, aqui a gente convida vocês a abrirem o coração e também absorverem essas histórias e terem percepções também diferentes. E nesse podcast, a gente está no 2º sobre o mesmo tema. Exato. Não é? E o nosso tema é como manter e como construir relacionamentos saudáveis. Se você não assistiu os episódios anteriores, não é? A gente falou sobre reconstrução após separação. E uma vez que a gente fala do que não deu certo, ou deu certo até onde tinha que dar, a gente também quer fazer o balanceamento aqui, trazer a parte que dá muito certo. E a gente trouxe mais um casal, porque a gente está falando, no 5º fez também o mesmo tema, e a gente está falando de um casal que está junto aqui há 30 anos. E eu vou fazer um parêntese, porque eu sou muito suspeita para essas pessoas que estão aqui, né? Gente, eles já vão se apresentar. São pessoas que eu amo muito, que são mais do que amigos, eles são a minha família. Então, aqui, antes de tudo, não só agradecer por essa conexão, por essa participação. E tem gente morrendo de vergonha atrás da câmera. Mas é maravilhoso, porque é o meu irmão e a minha cunhada. Então... Só um spoiler. Eu acho que a gente vai rir muito nesse episódio, viu? E eu não vou apresentar, vocês vão se apresentar, mas... e qualquer... Né, nós não somos nem um pouco parecidos, né? Mas aqui é meu irmão mais velho. Então, obrigada. Você também é minha irmã mais velha, né? Porque eu te conheço há tanto tempo que é mais que uma vida. E como a gente está falando de como manter e de como construir relacionamentos saudáveis, tudo vem do começo, né? Mas antes eu queria que vocês se apresentassem, falassem só um pouquinho. Quem são vocês? Você viu que o combinado não eu sai. ficar quieto. Então, primeiras damas, pode falar. Bom, eu sou Natasha Ock, Benjezen. Tenho 40
E pouquinhos. 71. Maravilhosa, tá Isso. com a... 30 anos de casada com o Fábio. Aí a gente está aqui para contar a nossa história e contar o que deu certo e continua dando certo. Mãe de 2 pacotinhos, Isso, um que já tá bem grande. 2 filhos maravilhosos, uma família linda. E o meu é Fábio de Souza Benjezem. Ai. Eu sou marido dessa coisa linda aí. Que acabou de falar que nossa família é maravilhosa. É isso. Muito bem. E a gente quer saber, 30 anos... Eu quero começar de logo pelo início. Como foi que vocês se conheceram e começou esse namoro aí? Você quer que eu fale? Pode contar. A gente se conheceu assim meio que por acidente numa pizzaria. Ela chegou e essa pizzaria era de um primo meu. E quando ela chegou, eu brinquei com um menino que trabalhava entregando pizza. Falei, queria arrumar uma namorada igual ela. E apontei para ela. Né? E depois, falando algumas vezes, ela falou, você estava acompanhado. Mas eu não sabia, né, o que aconteceu. E Falei, foi é assim. safado. Você estava acompanhado e aí ela entrou e você falou que queria... Não, eu só estava acompanhado, mas não era nada assim. Não, né? Não era. E aí, quando eu a vi, eu fiz uma brincadeira, mas jamais eu saberia, né, o que ia acontecer depois. E brinquei, falei, queria arrumar uma namorada desse jeito. E aconteceu Deu a certo. gente começou a namorar. Sim. E estamos juntos até agora, né? Graças a Deus, né? E depois desse primeiro encontro, que não era um encontro, mas que vocês se conheceram... Foi assim... Eu tive um primeiro contato, amizade com a irmã gêmea dela. E aí, É idêntica? Sim. E aí eu brincava com o meu amigo, né? E falava assim para ele, fala para apresentar a irmã, né? Para mim. E fui falando. Até o dia que ele ligou para mim e falou, a Natasha falou que vai sair com você. Eu falei, você me avisa assim, em cima da hora. E cheguei atrasado no primeiro encontro. Já começou tudo errado, né? Mais ou menos, porque meia hora depois já estava tudo... Ai, tá bom, viu? Ela já estava na minha, já, né? Não tinha jeito. Tá. Apaixonou pelo Já. Lourinho. Aí foram 9 meses, né? De namoro. A gente se conheceu pouco antes de fevereiro. Começamos a namorar em fevereiro. Aí aconteceu Um acidente de percurso. Ela engravidou do nosso mais velho. E nós casamos em novembro. Então foi muito intenso, assim. De fevereiro até novembro, a gente, de namoro, acabou já casando. Assim, é uma coisa que não esperava, mas foi o que aconteceu. E qual que era a idade? Aí eu tinha 19 e ela tinha 17. Eu tinha 17 e ele tinha 24. 23 para 24. Isso. Mas toda vez que eu pensei em casar, eu falei, eu vou arrumar uma bem nova, né, para ela ficar bonita. E tava certo, tá vendo? E continua, não é? Aí a gente brinca que 9 meses de namoro, aí 9 meses para casar e 9 meses pro Fabrício nascer. Aí eu ganhei meio que o pacote aí, tudo junto, né? Marido, filho, casa nova, membros novos da família, tudo. No começo foi bem desafiador, né? Mas acho que assim, a gente cresce, evolui, amadurece, precisa, né? Passar por esse processo, né? Então, acho que assim, eu também sou outra pessoa hoje, depois que eu tive o Fabrício. E como que foi? Porque praticamente vocês já casaram com filho, né? Sim. Como que foi um processo assim que vocês tiveram como casal? Porque vocês já começaram um casal com filho. Como que foi? Como que era o momento de vocês somente como casal? Não, pode falar. É um parênteses porque ela tem vergonha, gente. Então a gente tá tentando desinibir. Não, na verdade, eu nem parei para pensar nisso alguma vez, né? Eu só sei que tudo tinha para dar errado. Porque a gente começou... que nem eu já sou bem mais velho que vocês, então eu posso falar. Antigamente, se falava
que se colocou o carro na frente dos bois, né? O que é o correto? Você namorar, você noivar, você comprar o seu apartamento. E a gente começou pelo... Ela engravidou. Eu fui morar na casa dos meus pais. A minha irmã está aqui, ela sabe, ela foi desalojada do quarto dela. Então eu baguncei com toda a minha família, né? Uhum. E a gente encontrou com uma tia dela há alguns anos, sem ter encontrado, e ela falou, nossa, quando vocês casaram, o primeiro comentário do casamento é isso aí não vai durar um ano. E a gente não condena, porque, na verdade, tinha tudo para dar errado. Uhum. Eu era um menino, pô, eu tinha 23 para 24 anos, eu estava acabando a minha faculdade, ela estava estudando ainda, você já estava no... Não, estava estudando ainda. Tá. Então foi isso. Mas foi tão intenso que a gente estava namorando, né? Eu só sei que quando eu contei para minha mãe, eu escutei um monte da minha mãe, meu pai também. O que você vai fazer? Eu falei, eu vou casar. Ela falou, então tá certo, mas você vai casar. E foi assim, da minha parte, né? Agora dela, não sei. Não, para mim, minha mãe também falou bastante. Meu pai nunca me falou nada, nunca. Você tá errada, você fez isso, nunca. Meu pai nunca falou nada, só falou, vai casar, né? E aí ele falou que não queria a única coisa que ele pediu pro Fábio, né? Então vocês vão casar, mas a única coisa que eu quero é que ela não pare de estudar. Porque aí eu tive que parar a minha vida, né? Por conta desse pacote que eu ganhei, entendeu? E assim, a gente acabou queimando, pulando essas etapas, enfim. Mas eu acho que, assim, como a gente sempre conversou bastante, então eu acho que isso ajudou muito, né? O fato... Eu tinha que falar para ele o que eu não gostava, porque, assim... É pouco tempo, né? Então, assim, você aprende na convivência. E ele também tinha que falar. Então, assim, no começo eram umas brigas bem, assim, né? Calorosas. A gente se conheceu casando, praticamente. Exato. Né? Exato. Que nem eu brinco, a gente trocava a roda do carro com ele andando. Uma coisa que me marcou muito, esse negócio de se conhecer, eu sempre fui falar muito alto e algumas vezes a gente discutiu. E o que me marcou muito foi quando ela falou, não fala alto comigo, que meu pai nunca falou alto assim. Sim. Então, isso é uma coisa que me marcou um pouco e eu acredito que eu continuo falando alto, mas um volume um pouco abaixo. Assim, né? Mas melhorou muito. Mas, assim, a gente foi, né, direcionando e falando, não quero que fale assim, não quero que faça assim. Aí teve um momento que eu queria voltar a estudar, né? O Fabrício já estava maior, então, assim, eu queria não só voltar a estudar, mas, né, trabalhar, ter minha independência. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito independente, então eu tinha ali um exemplo. Eu tenho uma irmã gêmea, um irmão mais velho, e ela sempre estava ali trabalhando, tudo. Então, assim, eu queria muito isso para mim, né? Mas, assim, teve alguns momentos que eu tinha dúvida. Eu falava, gente, será que eu vou conseguir? Com marido, com filho, com casa, com tudo. Só que aí, nesse processo, ele me ajudou muito também, né? Porque tinha a casa, tinha o Fabrício, a família inteira ajudou, né? Sim. Todo mundo, dos dois lados. Então, assim, eu acho que também o sucesso é por conta de toda essa ajuda também que a gente teve, né? Sim. Mas a parte aí do relacionamento, acho que a gente conseguiu aí construir uma relação bem sólida, conversando, né? Conversando bastante. É uma das coisas que eu sempre falo. Não dormir brigado, entendeu? Vamos resolver aqui. Não, tá com cara feia? Fala agora. Fala agora, entendeu? Então, acho que isso pra gente foi... Sim. Foi Eu também não consigo ficar muito brigado com ela. É uma coisa... a gente já brigou bastante, né? Mas isso que ela falou do diálogo sempre foi importante, porque a gente tem, como eu sempre falo, essas renúncias, né? Tem coisa que eu fiz para ela que eu não queria fazer. E aí aconteceu ao contrário. Tinha coisas que ela não queria fazer e fez. Então, a gente tem esse equilíbrio. Eu acho que isso foi primordial, a gente respeitar a vontade do outro também. Porque somos pessoas diferentes, né? Temos criações diferentes. Eu nem sei se existe um prazo de alguém conhecer o outro, né? A gente fala sempre que o namoro, né? O primeiro ano é sempre um desafio. Então, vocês não, né, já passaram por tudo isso. Já foi no casamento. Um casamento onde duas pessoas que têm individualidades diferentes, questões diferentes, começam a se unir.
Você não deu nem tempo de pensar, né? Minha casa, meu tudo, porque vocês foram morar com a gente, né? Com a família. Então já é mais difícil, porque você não tem nem a casa de vocês nesse sentido. Que eu acho que isso também acaba impactando. E eu sempre falo, né? Acho que uma das coisas de casais, aí é uma pergunta sua, eu sei, mas para você, eu sei a minha do meu lado, mas para ouvir. Quando vocês juntaram, você falou que você era novo. Você estava em formação, ela nova, ainda também estudando, e vocês foram morar na casa dos nossos pais. Como que foi isso? Né? Quando a gente fala de uma questão para o homem, é bem difícil a gente... Né? É sempre um sustento, é sempre mais complicado isso. Como que foi para você? Eu acho que a adaptação para mim foi mais fácil do que para ela, porque eu continuei na mesma casa. Mas o que me incomodava era isso, de eu estar, assim, incomodando não é a palavra. A sensação que você tinha era disso, a gente mexeu com o ambiente total de casa, né? Meus irmãos tiveram que sair do quarto para poder deixar a gente colocar uma cama de casal e um berço do meu filho. Então, isso eu falava, puxa vida, você... por uma atitude sua, né? Você acabou acontecendo das duas famílias, né? Então, para mim, eu acho que foi mais fácil que para ela. E ela saindo com 17 anos, eu fico pensando quão difícil deve ter sido, porque como é uma menina, sair, entrar, começar o ano de um jeito e casar no outro ano já é mãe, né? E numa casa em que só tinha gente que conversava e falava demais, falava alto demais, e a sua família sempre falou quietinha, né? Eu ia até te perguntar como que foi para você toda essa mudança praticamente do dia para a noite, né? Eu sempre brinco quando as pessoas me perguntam, né? Que eu saí do meu mundinho cor-de-rosa, né? Fui vivenciar outras coisas. Assim, às vezes eu assustava, né? Porque eles estão espalhafatosos, falam alto. Família metade italiana, metade alemã. Beijoqueiros, né? Eu sou, né, descendente oriental, mas ser catada, mas não sei o quê. Mas foi muito legal. Eu aprendi também o outro lado. Foi muito aprendizado, né? E é o que eu falo, eu tinha 17 anos, eu era muito imatura, tudo, mas eu acho que eu consegui aí aprender bastante coisa e acho que eu sou uma pessoa melhor porque eu passei por tudo isso, aprendi que assim não é meu mundinho cor-de-rosa, tem outras coisas, então assim para mim foi muito bom. Eu acho que foi até bom porque você era nova, então é mais fácil de você se adaptar do que se fosse hoje, que você já tem toda uma história, toda uma bagagem para poder se adaptar àquela situação, né? Então eu acho que talvez pelo fato de ser nova, isso daí te ajudou de certa forma, né? E eu sou muito tranquila, sabe? Eu não... Mais ou menos. Não tenho... Assim, eu gosto de resolver as coisas, entendeu? Para mim é resolver, resultado e acabou. Então, assim, e eu tenho que falar. Se eu não falar, aí... Não. E eu tenho hora que eu não quero falar. E eu quero falar, entendeu? E por isso que... Perdão. Por isso que não pode dormir brigados, né? Porque tem que falar. Tem que falar, porque tem que ver o resultado ali, ó. Deu certo. Na verdade, a gente sempre conversa. Eu digo assim, algumas coisas... No âmbito profissional, se eu não tive um dia muito bom, eu não quero falar. Não quero trazer isso para dentro de casa. Esse que é o detalhe. Eu acho que eu sei separar muito os dois, pessoal e profissional, porque ela não tem que absorver isso, né? A gente sabe dividir. Mas ela quer me ajudar e ela quer conversar, mas eu não consigo falar. Aquilo está me fazendo mal. Então, eu entro em casa, eu tomo banho, depois que eu janto, aí eu converso com ela, explico o que aconteceu. Isso aí. Agora, se for alguma coisa que eu não gostei, ela já sabe que aí já é outra coisa. Aí fica emburrado. Eu já sei. Quando é trabalho, eu já sei. Então, eu respeito. Porque, assim, eu entendo. Agora, quando se é alguma coisa comigo, eu já falo, desarma. Vamos conversar. Porque não dá para dormir brigado, né? E sempre foi assim, desde o começo do relacionamento? Você sempre... mesmo que tivesse ou não,
você estivesse nervosa ou nisso, desde que vocês se juntaram, ou foi num decorrer de um tempo em que vocês... Não, foi uma relação construída, né? A gente foi construindo isso aos poucos, né? No começo a gente brigava, discutia, porque quando a gente é novo, a gente quer ter razão, né? Não quer resolver as coisas, né? Então, aí com o tempo, a gente foi, né? Conversando mais, não quero isso, não quero aquilo, faz isso. Aí a gente conseguiu chegar nesse patamar. Até porque vocês estavam se conhecendo, né? Então, esse negócio da conversa foi justamente nessa parte profissional dela que aconteceu. Eu sempre fui muito ciumento. Eu não sou mais agora. É mal de família. É mal de família. É leonino. Mas o ciúme que eu tenho é quem eu sempre falei. Eu quero ter a proteção da minha família. É igual um bicho. Se você quiser entrar na toca de um bicho, ele vai te atacar. Então, assim, não é que eu não confie nele. É que eu não quero perder a paz que eu tenho da minha casa. Né? E teve uma ocasião, uma vez, um problema no trabalho dela, não me lembro o que foi, e a gente acabou discutindo. E ela falou, não, eu vou parar. E se eu disser para você que eu não queria que ela quisesse, né, que ela parasse, eu queria que ela parasse. Mas... Parasse de trabalhar, né? Isso, ali, com 15 segundos, sabe quando tem coisa que você tem que pensar rápido? Eu falei, não, você não vai parar. Porque você sonha em ter uma profissão, né? Então você não vai parar. Então ali foi uma das primeiras renúncias que eu tive pensando nela. E hoje eu tenho muito orgulho do que ela se tornou, né? Do que ela ainda vai conseguir, que ela vai conseguir mais. Então é isso. Isso foi uma das renúncias. Essa é uma das conversas que a gente teve, que foi bem rápido, assim. Não dava muito tempo para pensar. E eu sou muito calmo. Entendeu? Eu falo. É verdade. É, Fernanda. Onde, né? Nesse dia eu fui, pelo menos. Não, quando ele fala calma. É que a família a gente conversa já parecendo que tá brigando, né? Então, a gente só tá sendo mais direto. Eu aprendi a ser um pouco japonês. Porque da mesma maneira que ela absorveu, né? Um pouco beijoqueira da parte italiana, essas coisas, eu acabei tentando me controlar, porque eu falava muito. Ela falava, você é um livro aberto, aí você fala muito. E eu percebi isso, que em algumas ocasiões a gente tinha que diminuir um pouco, né? Eu aprendi muito com ela. Porque a gente está falando que você é uma pessoa comunicativa que fala. Então, solta e depois pensa no que foi. Né? E ela não, ela é... Um livro e de nem páginas tudo abertas, escancaradas, falando. Eu até entendo, viu? Eu até queria perguntar isso daí para vocês, como vocês se conheceram jovens, né? Já veio o pacotinho. Quando vocês tinham problemas de vocês, algum desentendimento, você falava para sua família, você falava para sua, ou era só entre vocês como casal? Isso a gente sempre combinou. Nada do que a gente passar dentro de casa, a gente passa para os nossos pais. Teve um episódio uma vez que, quando o meu filho mais velho nasceu, a gente estava sem grana, estava começando a vida. E eu me lembro que eu não tinha carro, e o meu sogro comprou uma casa na praia. Você imagina, para ele saber que a filha dele tinha acabado de se aposentar, a filha dele grávida, deve ter sido um choque. Então eu falo para ela que eu sou fã do seu pai, que eu imagino eu com a minha filha, se eu passar o que ele passou, eu não sei se eu aguento. Então, e aí eu me lembro que ele, vocês vão para a praia, mas eu não tinha carro, então ele me emprestava um carro. E eu me lembro que eu tinha o dinheiro para o combustível e tinha o dinheiro para o pedágio. E o nosso filho gostava de comer bolinho de bacalhau e um suco de acerola. E ele pedia para mim e eu não tinha dinheiro. Então eu falava para ele, filho, a praia está fechada. Porque se eu fosse com ele, né, mas eu não falava nada para ninguém. E um dia o meu filho, ele pequeno, falando com o avô, falou assim, avô, aqui a praia está fechada. E o meu sogro achou engraçado. Falou assim, como assim a praia está fechada? O meu pai falou que está fechada. E aí eu ouvi ele falando, eu falei, e agora? Eu tomara que ele não me pergunte, mas ele veio me perguntar. Falou, Fábio, você falou para o Fabrício que a praia está fechada? Eu falei, mas por que você fez isso? Eu falei para ele, eu não posso mentir para você, porque ele queria um suco de acerola e um bolinho, não tinha dinheiro. Por que você não me falou? Eu falei, porque você não tem nada a ver com isso. Se você quiser pegar ele lá e agora ir lá,
Você pode comprar a praia inteira para ele, mas eu nunca que eu vou pedir dinheiro para você. Isso é um problema meu. Eu que tenho que resolver. Ele ficou bravo comigo na hora, eu percebi. Ele era bem calado. Mas aí ele pegou o menino e foi na praia. Eu falei para a Natasha, você aí vai ficar com dor de barriga. Né? De tanto comer bolinho. Vai matar toda a vontade que ele tinha, né? E hoje dá para comprar uns bolinhos. Dá, né? E você também sempre foi reservada em expor? Muito, muito. Porque eu sempre pensei, né, que a gente precisava se blindar, entendeu? E uma vez que você abre, aí assim, você dá margem para as pessoas opinarem e de repente não é aquilo, né? Você não quer, você vai ter que brigar, entendeu? Então a gente sempre falou, vamos ficar aqui, entendeu? Qualquer problema a gente resolve aqui. E às vezes você quer abrir sobre uma coisa e aí a pessoa acha que tem o direito de falar todas as vezes e palpitar todas as vezes, né? E se você abriu, você não pode reclamar depois, né? Você deixou, então... Sim. A gente nunca expôs nada, por isso. E tem uma coisa que eu falo que desde que eu te conheci, você era uma pessoa quietinha, ficava vermelha, hoje você continua vermelha. Ainda. Mas uma coisa que você também se desenvolveu. Você passou a conversar muito mais do que você tinha, sim, né? Sim, Até porque você teve uma família obrigada, né, Natasha? Não. Acho que... você também aprende a se relacionar, né? Ver que também é que, assim... Uma criação mais fechada, né? Mais reservada, tudo. Vocês sempre foram muito falantes. Então, assim, o Fábio me ajuda muito nesse processo. Principalmente, assim, de comunicação. Porque eu tenho muita vergonha, né? Então, ele não tem que ter vergonha. Tem que falar, tem que não sei o quê. Eu falo, mas isso é um processo. Você precisa entender que eu tenho um processo. O que eu digo para ela é o seguinte, ela se prepara muito, principalmente para as reuniões do trabalho. E eu sou a plateia dela, ela apresenta para mim. Que legal! Então eu falo, você está ótimo. E aí no outro dia, eu vou ter uma reunião. Eu falei, então faz o seguinte, ora a Deus, pede para ele te ajudar e você se preparou. Se você se preparou, vai dar tudo certo. A hora que você chegar lá, você fala, eu me preparei, eu vou dar conta. E vai, não tem essa. Depois, eu também fico com medo de fazer alguma coisa, mas se eu me preparar, se eu estiver preparado, eu já não tenho mais medo. Eu vou e faço. Então ela... tem esse medo, mas ela é preparada. Às vezes eu acho que é um charminho. É só um charminho. Você vai perguntar? Então, eu queria perguntar, porque vocês comentaram que uma das questões é não dormir brigados, né? Nesse decorrer de 30 anos, que é uma vida, né? Existe algumas coisas que vocês entraram em um acordo e também não pode... ou que ao passar do tempo foi mudando, no início a gente podia ou não podia tal coisa, hoje a gente já percebeu que pode, né, que a gente consegue abrir mão. Além do não dormir brigado, existe algumas outras regrinhas que existem entre vocês? É um casamento bem combinadinho. Muitas, tudo... É um podcast nosso casamento. Então no lugar certo. Regras by Fábio. Na verdade, assim, isso sou eu que falo e eu... trago isso para minha vida, que deu certo para mim, não quer dizer que seja uma regra para os outros. Eu respeito muito a opinião de cada um, mas para mim, homem casado não tem amiga. Mulher casada não tem amigo. Lógico que não é que amigo você não pode... homem, mulher... Não é que é amigo, um companheiro de trabalho, é uma coisa. Existe respeito. Sim. Né? Porque eu sempre falei para ela, não dou carona para mulher. Não quero que você pegue carona na mulher. Mas por que essa radical desse jeito? Que a gente não gosta de dar brecha para ninguém. Sempre explico para ela o porquê que quando a gente veste uma armadura, você coloca um capacete, mas aqui tem uma brecha. Você coloca um colete, mas aqui tem uma brecha. Então, não dar brecha é melhor. Porque o ser humano ele tem tendência a fazer coisas erradas. Nós somos maus querendo ser bons. Isso é uma coisa que eu nunca deixei... deixa para lá. Eu lembro que eu te falei, na porta do inferno está dizendo, isso aí não pega nada. Não tem problema, é só uma vez. E aí que essa exceção, que nem a gente falou de abrir um relacionamento, é onde começa. Sim. Então, são algumas coisas. Eu não quero falar todas, deixa ela falar algumas. Não lembra? Não lembro. É que eu nunca fui ciumento, eu só deixo ela... Não, mas eu também, assim, por saber que ele é ciumento, então, assim, você tem, né, que falar,
pensar, né? Tipo, não vou fazer isso, porque isso. Vai tirar uma foto. Eu vou lá pra ponta. Eu vou lá pra ponta. Né? Todo mundo já sabe que meu marido é super ciumento, tudo. Mas sabem também do sucesso do nosso casamento, entendeu? Então, assim, eu falo pra ele, não tem motivo para ter ciúmes. E, na verdade, eu não dou motivo também para isso. Porque, assim, eu sempre falo para ele, isso sou eu, né? Aí cada um pensa de um jeito. Eu falo, Fábio, o dia que eu não quiser mais, eu vou dizer para você, eu não vou te trair, eu não vou fazer nada. Porque eu tenho um pensamento, para mim é uma questão de caráter. Se eu fizer isso com você, eu não tenho. Aí eu falei assim, se você fez no passado, com quem estava com você, beleza, mas eu estou dizendo de mim. Então você pode ficar tranquilo, eu não vou fazer nada. Mas você já chegou a pensar nisso? Não, lógico que não, né? Lógico que não. Você viu, é isso. Mas é um ciúmes protetor, não é aquele ciúmes Sim. obsessivo, Não, né? sim. É um ciúmes protetor. Eu não ligo para ela durante o dia. Também se ligar não atende, né? Eu confio nela, mas eu não sei se eu estou sabendo me expressar. É uma proteção porque eu não quero perder a paz que eu tenho dentro da minha casa. Sim. É o que eu sempre falo, as pessoas elas não invejam o que você tem. Porque um carro, você trabalha e você compra. Uma casa, uma roupa, você pode ser rico, mas o sucesso de um relacionamento, o amor de dentro da sua casa... É único, né? Às vezes a pessoa tem muita grana e tem muito sucesso profissional e não tem isso. Então, isso que eu falo para ela, a gente não tem que abrir para as pessoas. Elas não têm que saber o que passa. Nunca souberam. Se souberam, foi depois do acontecido. Você pode ter sabido de alguma coisa e eu não sei. Eu não sei. Eu sempre falo, assim como o meu relacionamento não deu certo, e a gente, né, falava, que acho que é o que você fala. O que aconteceu, deixou de acontecer, é do casal. É de dentro para fora, ou da porta para dentro. E as pessoas, elas não precisam ficar questionando nem nada. Se existe uma questão, é um acolhimento, até porque vai fazer diferença para o outro saber ou não. Né? Já aconteceu, o passado não se muda, não tem, né, o que fazer. Eu acho que uma coisa muito legal, e aí eu admiro muito em vocês, eu até brinco, eu falei pra Karen assim, mesmo que o meu irmão fale que ele não gosta, né, da amizade de mulher com homem e tudo mais, mas o meu irmão, ele impõe um respeito, que às vezes eu brinco, eu tô na rua e eu brinco tentando fazer um assovio, alguma coisa com ele, ele não olha. Então, quando a pessoa exige do outro, também precisa fazer da mesma coisa. Não adianta eu só cobrar de um, mas eu também não fazer, né? Quando a gente fala de um relacionamento, os dois sabem que são renúncias, são para os dois lados. E eu não... É um combinado, na verdade, entre vocês. Eu era jovem. E agora vocês se juntaram um pouquinho. Mas eu nunca... tudo bem que vocês já casaram, mas vocês não eram pessoas de saírem, né? De embalados e tudo mais. Então, vocês já eram mais reservados nesse sentido. Então, isso também tem uma questão que da blindagem, né? Então, o ambiente de trabalho, ele também existe respeito, que a gente sabe que tem lugar que não respeita, né? Lógico. E até a gente falou, né? Eu sou uma pessoa expansiva, eu falei no podcast anterior, e eu aprendi que às vezes as pessoas confundem a abertura. Principalmente quando a mulher é assim. O homem acha que porque a mulher foi simpática, ela está dando abertura para ele. Então, isso que eu falo. Você também tem que saber com quem. E, né, o Fábio, eu me lembro uma vez, eu vou contar, hein? A gente foi, eu levei ela eu falei para ela, homem casado não sai sem a mulher e a mulher não sai sem o homem. Nós somos um só. Sim. Entendeu? E aí a gente foi numa festa e esse dia ela pôde me levar. Esse dia você pôde, né? E nós fomos. E chegando, era uma mesa grande, e as amigas dela do trabalho toda lá, e a chefe dela sentou aqui, o marido da chefe sentou aqui, eu sentei aqui e a Natasha aqui. Aí ela sentou na mesa e falou, fiquei sabendo que você é ciumento. Eu falei, eu sou, e o que você tem a ver com isso? E ela ficou muito envergonhada. Aí a moça também ficou e levantou da mesa. Aí eu falei para ela, olha, se você for demitida por ela, porque ela falou isso, é a empresa que não te merece. Porque ela não tem que se meter na nossa vida. Se eu sou ciumento ou não, lógico que ela só sabe porque a Natasha falou.
né? Sim. Mas, eu volto a repetir, não é um ciúme de desconfiança dela. É um de zelo proteção. pela sua família. Isso. Não abrir brecha, né? Até porque o ambiente corporativo, nem sempre você vai fazer amigos, né? Tem gente que já sabe, eu faço amigos no trabalho, ou eu faço amigos no trabalho, mas é uma questão de respeito. Acho que cada família tem lá a sua vida, cada um tem as suas questões. Quando tem festa, quem vai se diverte, quem não fica... Eu nunca entendi isso. Por que é uma festa e não pode família. levar a mulher e não pode levar o homem? Tem alguma coisa estranha esse negócio. Porque é custo. É porque é custo. No final das contas, é um custo Então eu falei, pra então empresa. não dê o custo para a empresa e não vai. É que existe uma Fica mais questão... barato. É que a gente vem de mundos corporativos tão Totalmente. diferentes. Você é um empreendedor, então você tem a sua empresa. A gente veio de CLT, de um tempinho e tudo mais. Então, existe confraternizações e tem confraternizações que são direcionadas só para família... junto com a família, e tem outras que não. Então, tudo vai depender. Mas é aquilo, a empresa, ela não deve obrigar as pessoas a fazerem coisas que elas não entendem. Até porque existe uma questão familiar, é uma questão pessoal. Mesmo que a gente fala não interfere pessoal e profissional, acaba impactando, né? Mas é uma questão de... que é natural isso. Mas uma coisa que eu acho que, não só disso, que independente ou não... você sempre apoiou a Natasha nessa construção, né? Você fala muito. Quanto tempo você está, né, da sua carreira, Natasha, desse crescimento? 22 anos. 22 anos. Aliás, vocês têm verdade, 30 anos, 22 anos. Na verdade, assim, como ela falou, o meu sogro, minha sogra, a única coisa que você vai me prometer é que ela não vai parar de estudar. Ela não parou de estudar, ela se formou. E o Fúvio, nosso irmão, arrumou o primeiro estágio para ela nessa empresa. Então, até esse estágio aí, ela me deve. Não, na verdade, assim... não, agora a gente vamos voltar, né? Acho que eu devo até um pouco mais, né? Porque quando eu decidi fazer faculdade, a gente estava numa fase bem difícil, né? Então, minha faculdade foi paga metade por ele, metade pelo meu pai, e eu fiz uma faculdade ali que, dentro do curso, né, que eu fiz, era uma faculdade muito boa. Então, isso também tinha um preço. E aí, quem pagou foi ele. Então, assim, eu devo muito, né? Estou pegando tudo de volta. Mas não sei se você vai lembrar, esse negócio da faculdade dela, eu falei para ela, você vai fazer faculdade agora? Não vou fazer, só vou ano que vem. Aí a gente foi e comprou um terreno. É verdade. 2 meses depois, ela, vou fazer faculdade. Eu falei, não falei para você, ou você faz faculdade, ou compra o terreno, e agora? Eu falei, eu vou fazer faculdade. Então, como na nossa vida foi tudo planejado, a gente começou em fevereiro, engravidou em agosto, e então foi tudo E ele, você vai tranquilo. fazer o quê? Faculdade do quê? Você tá louca? Eu falei, eu vou fazer de nutrição, eu vou fazer São Camilo. Nunca me fez uma dieta. E eu paguei. Santo de casa não faz milagre. Nem pra mim, viu? Brincadeira. Eu quero. Não, a minha parte agora hoje é mais financeira. Eu não sou da família, então pode fazer. Aí você tem que pagar, amiga. Deixa eu fazer uma outra pergunta, porque vocês falaram que tem uma outra filha, né? Que inclusive eu conheço. É uma modelo, gente. Ela é modelo. Ela é magra, alta, assim, um perfil, um rosto totalmente modelo. Vocês já casaram, praticamente namorou e casou com filho, né? Então, acredito que quando vocês estavam sendo, assim, mais um casal, porque aí acredito que o primeiro já estava um pouquinho maiorzinho, né? 18 anos. 18 anos, veio a segunda. E como que foi essa mudança no relacionamento de vocês? A Melissa foi uma benção de Deus e um milagre, né? A gente fala porque, assim, quando o Fabrício era pequeno, ele queria um irmão. Aí eu falava assim pra ele, quando você tiver 10 anos, eu vou te dar um irmão. Aí eu lembro da carinha dele, 10 anos, fiz 10 anos. Você vai ter que esperar mais, porque eu não quero, não. Aí eu tentei, né, engravidar por muitos anos, descobri que tenho endometriose, fiz cirurgia, fiz tratamento, e era uma endometriose muito grave. Então, assim, a possibilidade era mínima, né? Então, aí o Fábio queria muito. Acho que por conta também das minhas sobrinhas, né? Da Rafa e da Manu, né? Beijinho. E ele queria. Aí eu falei, mas Fábio, a gente já tem o Fabrício. Então, tá tudo certo, a gente já tem um filho. Aí a gente decidiu, então tá bom, não vamos ter, vamos viajar, né? Aí a gente foi viajar, tal. Tem que A lua de planejar, mel. né? Tem que planejar. tem que A lua de mel, a lua de mel. Aí a gente planejou algumas viagens, né? A gente só planejou, não foi sério. Lógico que a gente viajou. Aonde?
A gente foi para a Europa, a gente fez as outras viagens. Ah, verdade. Foi para os Estados Unidos. Aí, assim... Estados Unidos você já estava grávida. Ah, é verdade. Estava grávida. Aí a gente fez todo esse planejamento e passou. Só que ele ainda ficou com isso. Aí ele foi em um médico, aí você conta, né? É. Não, na verdade, como a gente teve o Fabrício, eu falei, eu não tenho nenhum problema e nem ela também tem. Mas eu vou fazer todos os exames. Fiz todos os exames. E aí ele falou assim que eu tinha um negócio chamado varicocele, que isso também impede de o homem, né, ter uma fertilidade maior, assim, não sei, eu não lembro direito do assunto. E aí ele falou, ó, eu posso fazer essa cirurgia, vai custar 10 mil. Eu falei, meu Deus. Eu vou viajar. E agora? E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou buscar de Deus. E comecei a orar a Deus, eu quero ser pai de novo, quero ser pai, quero ser pai, quero ser pai. E eu orava todo dia, todo dia, todo dia. E um dia eu fui a um culto e Deus mandou uma palavra dizendo assim, ó, aquilo que você me pediu já está na sua casa. Só que eu interpretei assim, você vê quando Deus faz as coisas, a gente não entende o que Deus vai falar. Eu falei, o que ele está falando que está na minha casa é porque eu já tenho meu filho. Tem gente que não tem nenhum filho, quis ter um filho e não foi possível, então eu tenho que agradecer a Deus que eu já tenho um filho. E passou alguns dias, ela me ligou e falou assim, pô, que hora você vai chegar em casa? Eu falei, estou trabalhando, pô, já vou chegar. Pô, por que isso, né? E ela não fazia isso. Então, aconteceu alguma coisa? Ela falou, não aconteceu nada, não. Tá bom. E esse dia, Deus abençoou bastante, teve bastante movimento. Então, eu atrasei, ela ligou de novo. Que hora você vai chegar? Eu falei, já estou indo. Aí, cheguei em casa, ela falou, ó, dá uma olhada lá no banheiro. Eu falei, já entupiu de novo a pia. Que isso, Fábio? Mas foi verdade. Caiu o cabelo, eu vou ter que desentupir o ralo. Aí fui lá e eu, lerdo pra caramba, o que foi, meu? Tá tudo normal aqui. Ela, olha aí. Aí eu tinha um teste de gravidez, né? Aí foi quando eu descobri que ela estava grávida de novo. Então eu entendi que Deus já tinha me dado o presente do meu filho, mas tinha me dado outro. O presente que você me pediu já está na sua casa. E foi assim, um milagre, porque a médica dela, quando ela fez a cirurgia da endometriose, ela me chamou na sala e falou, ó, depois que eu fiz a cirurgia, agora eu vi quão grave que é. Não tem como mais ela engravidar, só um milagre. Então, foi isso. Foi um milagre. Um Um milagre. E isso mudou totalmente minha vida, porque pai de menina, se eu tenho ciúme dela, você é minha filha. Eu bem sei disso. Um pai mais 2 irmãos. Eu bem sei. Mas é muito bom. Eu me lembro, você contando disso, eu lembro quando vocês anunciaram que você estava grávida da Mel. O sofá da casa da mãe, ela era meio em L, assim, e a janela, e vocês dois falando, me remeteu a essa história. A gente falou, caramba, 18 anos depois, e vocês não acreditavam, e veio a... Não, mas quando contou, não sei se você lembra, eles acharam que era o Fafá. É. Tinha engravidado a Vitória. Você viu que Não moral botaram que eu fé tava? nele. Claro, porque 18 anos depois, você vai ser... 18 anos. Ainda vai Mas ser ela foge ainda, tem medo de novo. Não sei se você lembra, eu escrevi atrás de uma lista de mercado que a gente ia fazer uma viagem, né? Aí falei, mãe, vê aí o que precisa comprar. Ela, não, você já comprou tudo. Eu falei, vê aí o que precisa comprar. Não, aqui você já comprou tudo, vira. Aí estava lá assim, você vai ser vovó. Ela falou, nossa, o Fabrício vai ser pai? Você vai ser bisavó, é o Fabrício. Mas a avó sou eu. Aí foi uma bênção. Meu pai é totalmente apaixonado por ela, todos nós, né? Mas ela veio, ela acendeu a família de novo, né? Foi um presente. Tanto que quando a gente fala dessa diferença dos filhos, as pessoas me perguntam, mas é com a mesma esposa? É verdade. Aí pergunto para ela, mas é com o mesmo marido? Porque 30 anos de casado, 18 anos, daqui 7 anos ela vai ser mãe de novo. Que é de 18 em 18. Tem um... Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Tem uma coisa que acho que quando eu, 18 anos depois, existe uma construção e vocês aprenderam muita coisa, né, nisso. Sim. O que vocês podem comparar, né, do começo para agora, dos 30 anos de casados? O que mudou? O que mudou?
Não só de ter mudado, mas o que... Para mim mudou que não é para você ficar metida. Eu amo mais ainda. Oh. Né? Sim, sim. Mas acho que assim, eu acho que não que mudou, mas o que aconteceu no caminho, né? Eu acho que assim, a gente acabou construindo uma relação aí de muito respeito, carinho, amor. Então, eu acho que essa caminhada, né, levou para tudo isso. Porque, assim, na verdade, mudou pouca coisa, né? Mas para manter, vocês estão 30 anos juntos. A gente, no olhar, sabe o que o outro quer. Sim. Principalmente ela para mim, né? Eu já sei. A gente brinca muito. Né? A gente brinca muito. Às vezes ela dá risada de me olhar, sem eu falar nada para ela. Então, essa cumplicidade, a gente se conhece muito. Né? Ela sabe todos os meus defeitos, todos. Se eu fizer alguma coisa, ela sabe quem fez em casa. Sabe que a gente tem uma bulldoguinha francesa e ela solta uns punzinhos. Imagina. Então, agora, tudo que acontece em casa foi ela. Eu tô fugindo agora. Foi a Jujuba. Mas isso é muito legal, porque a gente fala... Acho que eu trouxe isso no episódio anterior, quando a gente estava falando da separação. As pessoas, elas têm que entender que as pessoas, elas são muito diferentes e que as pessoas têm suas sombras, né? Os seus medos, tudo. E para um casamento, para um relacionamento dar certo, as pessoas, elas têm que amar os defeitos dos outros e têm que aceitar. Agora eu entendi mais ou menos a pergunta. Eu não tinha entendido. Por isso que eu não respondi. Isso que você falou é verdade. Eu entendi as coisas que eu fazia e que a deixava irritada. Então, eu procuro fazer menos. Eu continuo fazendo, porque nós, seres humanos, erramos muito, né? Mas a conversa do início da... A gente não... Eu não consigo ficar brigado com ela, porque eu olho para a cara dela e começo a dar risada. E se eu der risada, aí ela já desarma. Mas a confiança, essa conversa que a gente tem, e não deixar tomar corpo, porque às vezes você, no teu orgulho, você fala, não, ela tem que me procurar. Não, ele que tem que me procurar, deixa para amanhã. E aí o negócio vai tornando rotina, Ego, né? vai esfriando. Isso, exatamente isso. É porque 30 anos é muita coisa, né? A gente tem costume de ver, pelo menos ao meu redor assim, tem 15, acho que eu tenho algum outro tá com 17, quase nos 20. Mas não parece. Então, exato. Não parece. Eu falo para ela, pô, você tem a mesma cara quando tá com 18. Lógico que eu já falei isso para você, a pele dela é bonita assim porque ela entrou em contato com o meu sangue através dos meus filhos. E aí fez bem para ela, você pode ver. É skincare que fala? É skincare natural. Mas tem uma coisa que você fala e que é bonito, que você fala da conquista. Sim. Aí eu vou deixar você falar, não, porque eu sei. Deixa ela agora. Não, fala aí. Como tem um filme, né, que a pessoa tem amnésia, eu não sei o nome do filme. Como se fosse a primeira vez? Esse daí. Acho que é isso. Não, isso aí eu trato ela como da primeira vez igual. Eu tento a conquistar todos os dias. Eu beijo ela demais. Eu deixo ela... Tanto que quando eu tô bravo, se eu estiver bravo, eu não beijo ela, não brinco com ela, não aperto ela, não faço nada. Eu judio dela, aperto ela, mordo ela, brinco com ela o dia inteiro. Isso é o meu jeito. Eu faço isso com a minha filha. Até ela tem ciúme da mãe quando eu faço essas coisas, né? E quando eu não faço isso, ela sente. Aí eu falo, o que aconteceu? Pode falar. Ela eu reclama. falo, esse Fábio eu não quero não. Eu falo, esse daí não. Te enche o saco, mas sente falta, né? Sente quando falta, acontece. Né? É verdade. Fica brava, mas não aguenta, né? É legal porque o relacionamento de vocês foi construído, mas vocês nunca perderam a essência que é essa leveza, né? Trazer o humor, que acredito que é bom, a cumplicidade, o respeito, né? Então, admirável, né, amiga? Muito admirável. E hoje, se vocês fossem dar uma lição, né? Deixar de lição para casais, talvez que são novos, ou quem ainda pretende casar, qual seria, talvez, o que você indicaria, né? Para que as pessoas, o relacionamento dê certo? Qual seria o conselho de vocês? Eu penso que tem que conversar, tem que ter muita
comunicação, respeito, saber que você vai ter que ceder. Tem hora que você vai ter que ceder, um pouco você, um pouco ele. E assim, se tiver respeito e amor, tem tudo para dar certo. E não pode ter uma competição entre os dois. Você tem que apoiar a pessoa. Se eu ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro que ela, nós somos um só. Ela brincava no começo do casamento que falava assim, o seu dinheiro é meu... O seu dinheiro é seu. Não. Você não falava isso, não. Você falava, o seu dinheiro é nosso e o meu é dela. E o meu é meu. Mas assim, então eu falo, hoje ela me ajuda muito, porque o Brasil passa por um momento difícil, o comércio está oscilando muito, então ela me ajuda muito. Por isso que eu brinco que o investimento valeu a pena. Né? Então isso, não existe competição. Quanto mais ela tiver melhor, para mim, vai ser melhor. Então, eu quero que ela continue. Eu sempre incentivo, encorajo, tento tirar o medo dela. Eu me lembro quando eu fui fazer uma cirurgia uma vez, a mulher falou assim, você deram alguma coisa para você lá embaixo? Eu falei, não, você está tranquilo? Eu falei, eu estou com fome, me opera logo que eu quero ir embora. Então eu falei para ela, quando tiver que fazer alguma coisa, é aquilo lá. Se preparou, não tenha medo. Então, o apoio é fundamental. Para o homem é muito importante isso. Agora eu vou falar de mim, né? Nem todo mundo. Você ser reconhecido, mesmo que não tenha palavra, mas atitudes, porque nós somos aquilo que fazemos, não o que falamos. Então não é nada de eu falar, eu apoio você, só que na hora de apoiar, você não apoia, não adianta nada. Sabe aquilo, que você precisar de mim, mas quando precisar, pode não contar precisa. comigo. Quando você liga a pessoa hoje, eu não posso. Então você não conta, entendeu? E a conversa, que nem a Natasha falou, e não deixar tomar corpo nenhuma discussão. É simples, pô. Não tem muito o que fazer. Você imagina, você pode engravidar a menina primeiro, casa, depois você compra a casa. Tinha tudo para dar errado. É isso. E tá dando certo 30 anos, que sejam mais 30, mais 30 e 30 até, se for igual o nosso avô, até os 102, né? Você vai viver. Eles tinham mais ou menos a diferença de idade, né? Gente. Meu avô com 102, minha avó com 95. É isso. 7 anos também. Que legal. Nossa, e vocês vão viver muito, hein? Porque eu perguntei para o meu avô, quando ele fez 100 anos, se eu viveria até os 100. Ele falou, lógico que não. Você abusou muito. Eu falei, vô, você quer que eu morra? Não, você não me perguntou. Eu tô sendo sincero. Tá vendo onde vem a sinceridade? A sinceridade. E uma coisa legal que acho que a gente não falou, a gente nunca brigou na frente dos nossos filhos e nem na frente de ninguém. Isso é bacana. De ninguém. Então, assim, eles nunca viram a gente brigar, né? Eu até falo pro Fábio que eu tenho isso como exemplo, porque eu nunca vi meus pais brigarem. É lógico que você vê que, nossa, tá de cara feia, isso. Mas, assim, de fato, brigar mesmo, não. Acho que eles fechavam no quarto, quebrar o quarto, mas, assim, a gente nunca viu nada. Eu ouvi uma coisa uma vez que me deixou feliz. Isso não foi eu que falei, eu ouvi. Você olha para a mulher do cara, você vai ver quão sucesso ele tem. Então, eu sou uma pessoa de muito sucesso, entendeu? Porque eu estou vendo como ela está. E os frutos do casamento. Eu olho para o meu filho, é um menino de 29 anos, ele nos dá muito orgulho. Ele só não me deu um neto ainda. Eu falei, vai logo, cara. Sem pressão. 55 anos, eu já estou, né? Não estou aguentando mais, pô. Não, você não quer ver até 102? Vai. Então, mas sem neto não dá, não quero mais cachorro. Essa aí já tá bom. Você tem um neto, você é vô de cachorro. Vô de pet. Sebastian. Nossa, Sebastião, um cachorrinho. Eu chamo ele de mordida, porque ele só me morde. Só te morde, né? Ai, gente. A gente tá caminhando pro final. Quer fazer aquela surpresinha? Vamos lá. Fábio, hoje, você olhando para Natasha, o que você teria para falar para ela, uma declaração que você teria para poder falar para ela hoje? Você nunca tinha feito na frente de ninguém. Uai, não é ao vivo? Você não falou que é ao vivo? Aí, ó. É ao vivo. Você sabe que uma coisa que me fazia falta, quando eu ia na igreja e os irmãos falavam assim, o senhor preparou uma das suas filhas para ser minha esposa. E eu obedeci primeiro, né? E ela depois. Então, ela foi um presente que Deus me deu. Né? E a gente bota o lencinho para não gostar. O lencinho tá aí do lado.
Elas estão fazendo de propósito. Isso, eu não seria nada sem ela. Nada. Eu também não. Acho que assim, é a metade da laranja, né? Não tem... Agora você, Natasha. Eu Qual a declaração de faria? O que você falaria para ele? não sei. Emoção. O que eu falaria? Acho que eu agradeceria pela caminhada, pela parceria, por tudo. E por tudo que a gente ainda tem pela frente. Ai, que lindo, eu vou chorar também. Eu me emocionei. Que lindo. Viu, amiga? Tem uma coisa que a Ká... acho que isso é muito legal, de quando a gente vê casais... de saber que você tem esperança, né, amiga? Eu acho que tem uma coisa muito legal de... mesmo que não deu certo com uns, outros estão dando certo. Acho que é uma questão de... tudo tem seu tempo, e, né, que o tempo de Deus não é o nosso tempo, então tem coisas que é bonito. Então, uma das coisas bem legais de trazer isso, não só a história de vocês, que é linda, né? Ui, eu me emocionei demais. Eu vejo, então eu consigo, o que vocês estão dizendo é de fato isso muito legal, de leveza, de vocês brincarem, de se divertir. Então, a gente tem muita coisa, e é muito bonito. Então, é muito legal de ter essas representações para as pessoas saberem que, mesmo que não deu certo ainda, lá na frente, tenha paciência, entenda as pessoas. E também eu sempre... Acho que uma coisa que a gente fala muito é onde você vai encontrar, né? Que é muito que a gente fala. Se você espera uma pessoa que respeita, uma pessoa... que tá ali parceiro e tudo mais, olha onde você vai encontrar, como que você vai fazer, porque isso também tem muita diferença, né? A gente encontra pessoas de diferentes maneiras, então cada um tem a sua tampa, a sua metade da laranja, mas tem aí, então, muito feliz por vocês estarem neste momento. Não, eu ia falar, porque no mundo de hoje, é como se as pessoas fossem descartáveis, né? Sim. Relacionamento na primeira obstáculo que aparece, no primeiro desentendimento que aparece, né? Já descarta. Pega aplicativo, é um cardápio lá, né? Então, não deu problema aqui, já vou pro próximo. E, infelizmente, hoje é o que a gente mais escuta, né? E a tendência é sempre... Tô no meu segundo casamento, tô no meu terceiro casamento, né? Então, ver um casal, 30 anos, que tá aí junto, que tá firme, que ainda existe esse carinho, esse amor, sabe? Esse respeito, realmente é lindo. É lindo, é admirável, né? Eu falei pra Fernanda, vontade de colocar eles no potinho, porque, gente, é muito lindo, é muito lindo. É realmente como se um completasse o outro, né? Então, assim, eu tô muito grata por vocês terem vindo. Além de estar grata, eu tô apaixonada pela história de vocês, né? Pela família que vocês construíram. E, pra mim, serve de lição e ainda serve de esperança. E aonde a gente consegue encontrar, né, vocês, se vocês quiserem compartilhar as redes sociais de vocês, o Homem-Aranha, conta aí pra quem não sabe, Fernanda. Ele já se fantasiou. Tem uma coisa que é muito legal isso também, da mesma forma que você incentivou a Natasha sou empresária, né? Porque meu irmão tem umas ideias bem diferentes de fazer um Reels e tudo mais, aí ele sai de Homem-Aranha, ele sai de Super-Homem, ele sai do Advogado Palô, e ela que faz essa ajuda e incentivo. Então, as aquisições, Mas eu não fiz mais Homem-Aranha. Tô com saudade do Homem-Aranha, porque foi divertido. Eu não fiz mais. Qual rede social? Qual o Instagram? É a Bengezen, _pneus. É que ele tá emocionado, amiga. Ele não vai lembrar. Eu achei que é underline mesmo. A gente vai colocar as redes sociais e aí a gente vai focar aqui na Bengezen Pneus. Então, a Bengezen _pneus. E aí sigam, porque meu irmão, ele é um blogueirinho do comércio, tá precisando de rodas e pneus, vai lá na Ricardo Jafé, não é? É isso. Então, assim, muito obrigada por vocês terem aceitado. Muito obrigada por vocês terem compartilhado isso daí conosco. Não preparei a maquiagem sem... Pra chorar, né? Eu vou ser bem sincera que, olha, eu tô até tremendo, assim, foi o episódio que eu fiquei... dos episódios que eu fiquei mais emocionada. Mexeu muito comigo, assim, de questão de achar bonito, admirar, né? Então... E eu acho que também veio... que a gente comentou no episódio anterior, que esse tema não foi um tema que a gente tinha planejado, né? A gente abriu a caixinha e falou...
que é quem quer participar, e você, né, ligou para mim falando, Fê, pensei nisso, não tinha ainda falado ali com a Natasha, mas depois ia compartilhar. Muitas coisas eu fiz isso na vida, né? Eu vou e depois eu vejo. Mas isso é muito legal, porque às vezes a gente quer se preparar tanto, a gente quer ir ficar preparando, mas não faz. De oportunidade. E você viu por que a minha parceria com ela? Porque eu, entre aspas, joguei ela numa fogueira. Exato. A gente vai no podcast da Fê. Eu falei, Fazer o quê? Eu falei, vamos lá, pô, e vai ser ao vivo. Mas isso é muito legal. Primeiro, porque não só da família de vocês, mas a gente tem uma cooperação. Eu vou fazer uma explicação. No episódio anterior, o Bruno estava comentando do filho dele, que brigava com a irmã mais nova. Quando meu irmão era mais novo, ele tinha que descer comigo, porque a gente tinha um prédio onde tinha espaços para brincar. Comigo fantasiada, sei lá se era borboleta ou era de bailarina. E ele ficava... Não podia rasgar a meia. Você imagina, num cimento não podia rasgar a meia. E eu falava, vamos subir? Fê, não. Quero brincar mais. Eu já era rueira, tá vendo? E você, naquela época, lógico, você é criança e tudo mais, e não queria. Aí eu não falei isso pra ele, mas pro Bruno, né pro... Pensar que enquanto é pequeno, tudo bem, ele não vai, mas depois quando cresce, cuida. Porque você cuida muito bem e eu amo você, amo você também. Então, eu acho que tem uma questão de... A gente tem uma construção de uma família muito carinhosa e a gente se aproxima. Então, isso é muito, muito bacana. E sou muito feliz por estarem, né, com pessoas que influenciam a gente positivamente. Exato. É isso. E obrigada aí pelo emocionante... Amiga, você encerra porque eu tô bem emocionada ainda. Daí elas planejaram. A gente falou, ele vai chorar, mas ele não... Mas é isso. Fechamos? Encerra, amiga, porque eu tô emocionada ainda. Então, se você gostou desse podcast, eu espero que essas histórias que a gente compartilhou aqui, histórias individuais que eles trouxeram, tenha colocado uma sementinha aí para você e que vocês também compartilhem a história de vocês, porque aqui a gente não quer convencer ninguém, dizer o que é certo ou errado, opinião de cada um. A gente está aqui para exatamente conhecer o mundo das outras pessoas e sem essa questão de influências, né, amiga? De tudo no mundo das redes sociais é tudo lindo, maravilhoso, perfeito, tudo é tão muito fácil e a gente fica comparando a nossa graminha com a graminha do outro e não é isso que a gente quer, muito pelo contrário. E um pedido de ajuda... Curta, compartilha, ajuda as amiguinhas aqui, porque a gente está fazendo isso com muito carinho. A gente está amando isso e são histórias que a gente precisa colocar aí, dar oportunidades também para mais pessoas. Então, se você tem a sua história, traz aqui para a gente também poder trazer os próximos convidados. E a gente tem ainda no próximo... Uma surpresa aí, hein? Vem coisa boa por aí, porque cabeça aqui, as ideias, então a gente está fluindo, então temos muitas novidades. E muito obrigada por acompanhar. Acompanhe para acompanhar. E é isso. Fechamos. Obrigada, gente. Obrigada. Hoje foi emocionante, hein? Obrigada mais uma vez, viu? obrigada.